Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã de 8 de agosto de 2025. Nosso devocional diário está hoje em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Paulo vai tratar do casamento, os princípios sobre o casamento ou dos solteiros. Ele vai falar sobre isso. No versículo 5 ele vai falar: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo, ele vai falar sobre o casamento e ele vai deixar muito claro aqui embaixo que ele não é casado. Ele queria que inclusive as pessoas pudessem ser como ele. No versículo 8 ele diz: digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Paulo, ele não tinha esposa, não sabemos se ele era solteiro ou se era viúvo. Há controvérsia sobre essa situação na vida de Paulo, mas sabemos que ele tem autoridade para falar sobre o assunto. E ele vai dizer, como eu disse aqui no versículo 5, que se privar de ter o ato conjugal deve ser por consentimento dos cônjuges, e isso precisa ser feito para a oração, para o jejum, para o momento em que eles estão ali consagrados a Deus, e depois de fazer isso se ajuntam de novo para que não sejam tentados pela incontinência. Satanás, ele fica de olho nisso para tentar destruir os casamentos. Então tem que haver esse mútuo acordo, esse comum acordo, sim, para que se ore, para que se busque ao Senhor, porque no fim das contas a vida espiritual do casal também é extremamente importante. E Paulo, ele vai dizer aqui, principalmente aos casados neste momento, sobre a questão de se separar, se divorciar. Veja o que diz o versículo 10: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Paulo está dizendo que o casamento, ele trazendo aquilo que Jesus disse. Jesus, quando vai falar sobre essa situação, quando ele é confrontado ali pelos fariseus, pelos saduceus acerca do casamento, ele vai falar que aqui eles deveriam olhar no princípio, que no princípio Deus criou o homem e a mulher, uniu a eles e que eles não se separassem, fossem uma só carne. E Paulo está aqui reverberando esse pensamento de Jesus, que a mulher não se aparte do marido, se um dia se apartar, que ela volte para o marido depois, ou então que o marido também não deixe a mulher, ou que ela fique sem se casar. É o que Paulo diz, afinal de contas, é um homem para uma mulher. Isso é o que a Bíblia prediz, isso que deveria ser a regra dentro do casamento. Paulo lá embaixo vai falar um pouquinho mais sobre essa situação, como é a vida do casado. O que é casado, ele cuida das coisas do mundo e como há de agradar sua mulher, diz o versículo 33. E no final do versículo 34 ele diz: a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Essas coisas do mundo aqui não estão referindo ao mundo, como por exemplo João fala sobre ele, mas as coisas domésticas, as coisas de casa. Nós temos sim que servir ao Senhor mesmo casados, mas o que é casado é como se estivesse dividido. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. Ele diz que o solteiro, no versículo 32, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Então, esse que é solteiro, Paulo vai dizer que faz bem em estar assim, porque pode se dedicar completamente à obra de Deus e ao Senhor. Mas, como os discípulos disseram a Jesus, é melhor que o homem não se case, no caso que Jesus está falando ali sobre a questão da fidelidade, a questão da unidade, a questão de estarem até que a morte os separe. E Paulo está mais uma vez dizendo: é melhor que o solteiro cuide das coisas do Senhor. Então, a solteira, diz o versículo 34, cuida da coisa do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada, ela precisa estar servindo ao seu marido, o casado precisa estar servindo à esposa. Veja que um tem que agradar o outro, e quando os dois são cristãos e conseguem viver dessa maneira, um agradando o outro, nós vamos ter o casamento segundo a vontade de Deus realmente. E Paulo, no finalzinho aqui, claro, tem muitos outros assuntos, eu quero te incentivar a ler todo o capítulo, e se surgirem perguntas, você pode estar fazendo, colocando aí nos comentários do YouTube. Nós teremos aqui todo o cuidado e prazer em poder responder aquilo ou os questionamentos que surgirem. Mas no final ele vai dizer mais uma
uma vez sobre essa situação de como é o casamento. A mulher casada, versículo 39, está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Paulo traz vários princípios aqui. O primeiro é, enquanto o homem e a mulher estiverem vivos, mesmo se não estiverem convivendo, é isso que Paulo quer dizer aqui, um está ligado ao outro. Mas se o marido ou a esposa eles falecem, então esse que sobreviveu, esse está livre para poder se casar de novo. E traz mais um princípio, e é esse aquele da questão da comunhão das trevas com a luz, e crente com o infiel. Não há comunhão entre isso. Então ela pode se casar de novo, ele pode se casar de novo, contanto que seja no Senhor. Mas, porém, Paulo vai dizer no versículo 40, mas bem-aventurada se ficar assim como viúva, fazendo a obra de Deus, voltando a poder ser como uma solteira, no sentido de poder se dedicar totalmente ao Senhor. Então ele, segundo o parecer dele, é mais bem-aventurada se ela ficar assim. Também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Veja, quando Paulo diz, digo eu não, Senhor, ele cuida ter o Espírito de Deus, ou seja, tudo vem da parte de Deus no final das contas. Então que nós possamos entender que a Bíblia sim tem todos os preceitos, todos os parâmetros, toda a ideia de como deve ser o casamento. Então que nós pautemos os nossos casamentos segundo a palavra de Deus. Um homem com uma mulher é indivisível, é algo que é tratado por Deus de uma maneira muito especial dentro da sua palavra. Foi Deus que instituiu a família, foi Deus que criou a mulher para o homem. Então que nós amemos nossas esposas, que as esposas amem seus maridos e que nós possamos amar a Jesus Cristo e ele ser o cabeça na nossa casa. Que Deus possa abençoar a sua vida, um excelente fim de semana e a paz do Senhor.